Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí, né, em tempos de quarentena. Esse é mais um podcast T2 Insider aí, onde a gente traz algumas informações sobre a nova instrução normativa que está para ser publicada aí pela Anvisa, tá? Então vou falar para vocês aqui rapidamente do que a gente está falando, ou seja, qual é o conteúdo dessa instrução normativa, para que vocês fiquem aí ligados. Deixa eu abrir aqui o meu resumo aqui. Pessoal, então, na semana passada, nós estamos agora no dia 18/5, então essa reunião aconteceu na Anvisa, provavelmente no dia 14/5, né? Aí o Sindusfarma mandou uma atualização aí sobre essa reunião recentemente, e a Anvisa apresentou o draft da nova instrução normativa que está prestes a ser publicada, provavelmente vai ser publicada agora no mês de junho, né? E quais foram os principais pontos que a gente tem aí nessa instrução normativa? O primeiro deles é que a Anvisa voltou com aquelas categorias excluídas que nós tínhamos na RDC 157, ou seja, aquelas categorias excluídas que nós tínhamos lá na época do piloto, na instrução normativa do piloto, agora elas se repetiram aqui, ou seja, quais são? MIPs, né, medicamentos isentos de prescrição, estão excluídos do SNCM, medicamentos específicos, fitoterápicos e dinamizados, radiofármacos, contrastes injetáveis, gases medicinais, soluções parenterais de grande volume, soros e vacinas do Programa Nacional de Imunização, medicamentos do Programa do Ministério da Saúde de distribuição gratuita e de controle individualizado de entrega e amostra grátis. Ou seja, essas categorias elas são opcionais de serem serializadas e rastreadas pelo SNCM. Outra coisa também é o seguinte: como é que a gente vai fazer o upload dessas informações, ou seja, dos produtos que estão de fato no SNCM, a gente precisa fazer o upload dessas informações no portal do SNCM, que vai ser liberado pela Anvisa provavelmente em agosto ou setembro. Então, se eu não me engano, tem um Excel específico, né? A gente ainda está levantando essas informações, onde vocês vão carregar os dados do Master Data, ou seja, você que é detentor de registro, você vai preencher com os dados de Master Data do produto e vai mandar para a Anvisa ou fazer a importação no portal do SNCM. Quais são os prazos de implementação? Ou seja, muita gente tem algumas dúvidas em relação ao prazo de implementação, né? O prazo de implementação, no que diz nessa instrução normativa, é de 1/12/2020. Ou seja, mas não se assuste não, tá? O que a Anvisa diz aqui, eu vou até ler este trecho do texto para vocês, é o seguinte, ó. Devem ser comunicados os registros de instância de eventos de medicamentos constantes do artigo 2º a partir de 1 de dezembro de 2020. Tá? Então a Anvisa está dizendo o seguinte: agora, em 1º de dezembro de 2020, você já tem que mandar essa informação de medicamentos serializados, né? Ou seja, ativados e movimentados. Tá? Porém, a gente tem um parágrafo aqui neste artigo 3º que é o seguinte: para os medicamentos que não estejam aptos à comunicação prevista no caput, os detentores de registro devem submeter no portal do SNCM até 1 de dezembro de 2020 um plano de implementação e atualizá-lo periodicamente. Ou seja, o que você vai ter que fazer, né, com esse plano de implementação? Nessa mesma data que você deveria estar mandando essas informações, você tem que apresentar um plano de implementação para a Anvisa. Ou seja, esse aqui não é um Excel, na verdade tem um sistema aí que você tem que acessar e colocar essas informações, que deve conter o seguinte, tá? E aqui vamos de novo aqui. Deve conter quais datas devem conter no plano, né? Primeiro, data de mapeamento de processo, ou seja, você tem que ter uma data de início e fim da sua etapa de mapeamento de processo, né? Data de aprovação do plano de aquisição pela direção, ou seja, você vai colocar lá no seu plano, né? Imagina um cronograma, né? Ou seja, quando que você vai fazer mapeamento de processo, quando que você aprova, né, o plano, ou seja, você vai ter que pegar orçamentos, né, receber visita de fornecedores, né, e aprovar isso com a sua diretoria. Isso aqui é muito importante até para que o pessoal mais da área operacional, da área técnica, não fique aí aguardando por muito tempo uma definição
dos responsáveis aí, de fato, por assinar o cheque com relação à aquisição de equipamentos e sistemas, né? Então essa etapa tem que estar lá prevista no plano de implementação. Data de aprovação do plano de aquisição, né, pela direção. Data de aquisição e instalação dos equipamentos. Data de validação e qualificação. Data de integração com a logística. E data de comunicação com a SNCM. Tá? Então você tem que ter todas essas etapas aqui. E as 3 últimas, ou seja, qualificação, integração com a logística e comunicação, você tem que especificar por linha de embalagem. Tá? Então isso aqui é o que vale para a indústria. O que é que vale para a distribuição? E aqui a gente tem uma discussão muito interessante com relação a essa questão da distribuição. Para a distribuição, tá, a gente tem um parágrafo aqui que eu vou ler para vocês também, que coloca a distribuição numa situação delicada com relação a iniciar, né, o SNCM. Né. Ainda no artigo 3º, aqui no 4º parágrafo, diz o seguinte: à medida que os medicamentos sujeitos ao SNCM ou facultados, né, lembra que aquela lista lá, né, você tem, é facultativo você serializar ou não, né, inclusive a amostra grátis, a gente até pode falar um dia sobre isso, né, ou seja, à medida que os medicamentos sujeitos ao SNCM ou facultados forem ativados e movimentados pelos detentores de registro, os demais membros da cadeia deverão, olha só, deverão iniciar a comunicação dos registros das instâncias de eventos subsequentes desses produtos sob sua custódia até a sua finalização. O que isso aqui diz na prática? Isso aqui realmente é um ponto que provavelmente vai ter que ser bem discutido com a Anvisa. Por exemplo, se eu sou um detentor de registro, eu digo que agora em 1º de dezembro eu vou colocar todos os meus medicamentos, né, ou seja, minhas unidades, serializadas e rastreadas. Sabe o que vai acontecer com a distribuição com o varejo? Ele tem que estar pronto agora em 1º de dezembro de 2020. Né? O que não faz muito sentido se a gente levar em consideração a dificuldade, ou seja, quais os problemas que eu tenho, principalmente na parte de distribuição, para conseguir cobrir todas as operações do SNCM. Né? A gente sabe que a parte logística não é uma coisa muito fácil de se fazer. Né? A gente até costuma dizer que 80% do trabalho está na logística. Né? Quando a gente está falando só de indústria, eu até costumo falar do 80-20, ou seja, 80% do seu recurso, ou seja, do seu investimento, você gasta na linha de embalagem. E 20% você gasta no resto, geralmente. Tá? Porém, quando a gente está falando da parte de trabalho, ou seja, da quantidade de trabalho, 80% do trabalho você gasta na logística. Né? E geralmente 20% do recurso. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a distribuição, né, as redes de farmácia, né, todo esse pessoal que predominantemente tem uma operação logística de distribuição, principalmente, tem que estar pronto agora, ou seja, 1º de dezembro de 2020. Tá? O que a gente espera que seja alterado de alguma forma. Né? Então, esse é um ponto aí que a gente tem um problema, né, nessa discussão. O restante, eu acho que até tá bem coerente, né? Ou seja, eu tô esquecendo aqui um pouco a questão do prazo, tá? A gente sabe que a gente teria, né, pela legislação, 3 anos de implementação. Mas a gente teve uma série de contratempos aí por parte da Anvisa que acabou atrasando esse tempo todo, né? Agora a gente está mais ou menos em 1 ano e 3 meses de atraso. Então, provavelmente, né, nós deveríamos, né, gostaríamos de ter aí os 3 anos completos para implementar a partir da publicação dessa instrução normativa. Só que como a Anvisa não pode alterar nada no que diz respeito à lei, ou seja, uma alteração que tem que vir do Congresso, ela não pode colocar nenhum prazo que seja diferente do que tem na legislação. Então, nessa instrução normativa, a Anvisa também diz que a data final do plano de implementação que você vai ter que apresentar, ela tem que terminar, ou seja, a sua última linha de corte ali, ela tem que terminar 60 dias antes da data final. Ou seja, se a gente está falando que a data final é em abril, vamos dizer assim, vamos colocar um dia aqui específico, 26 de abril, quer dizer que eu tenho que ter 60 dias antes aí. O meu plano de implementação tem que ter a última data até 60 dias antes de 26 de abril. É bastante desafiador quando a gente está falando de indústrias que têm muitas linhas de embalagem. Né? A gente espera que exista alguma acomodação de prazo lá no final, eu sempre digo isso nos meus vídeos.
Mas, de qualquer forma, o plano a ser apresentado ele tem que seguir essas diretrizes aí. Tá? A única coisa que eu acho realmente, até pelas conversas que eu tive com algumas pessoas das entidades ligadas à distribuição e varejo, é que a gente ainda vai ter alguma discussão em relação a esse prazo dos distribuidores. Tá? Por quê? Existe aí, eu concordo com essa visão que foi apresentada para mim, né, numa conversa que eu tive, existe a percepção de que existia um tratamento diferente do que está sendo feito com a indústria do tratamento que está sendo dado à distribuição varejo. E qual é o racional disso? O racional é o seguinte, pessoal. Você imagina que para a indústria está sendo aí proposto um faseamento, ou seja, um acordo muito mais flexível do ponto de vista de apresentar um plano de implementação do que está sendo apresentado aqui para a distribuição e varejo. Então, o que isso quer dizer assim, na prática? Quer dizer que na prática, se existe um plano de implementação vai ser apresentado pela indústria, também deveria existir um plano de implementação a ser apresentado pela distribuição e pelo varejo. A gente sabe que é difícil até com relação às farmácias, né, controlar, porque são 60, 70 mil, tudo bem. Mas falando da distribuição, a gente acha que realmente é uma coisa que deveria também ser um benefício que também deveria ser dado à distribuição. Ou seja, ter um plano de implementação também para os distribuidores, porque a gente sabe que a operação deles realmente é bastante complicada também. Tá? Então, acho que é isso assim, do que eu gostaria de apresentar para vocês. Realmente a gente espera que exista, né, antes da publicação dessa instrução normativa, esse ajuste por parte da Anvisa, onde também os distribuidores, né, e as redes de farmácia pudessem apresentar um plano de implementação aí, porque a gente sabe, né, que para rastrear um único SKU, do ponto de vista de sistema, eu tenho que estar preparado praticamente para tudo. Né? Por quê? Porque eu tenho que fazer com que o meu processo esteja adequado, né, a fazer o rastreamento. E é difícil, né, do ponto de vista de uma operação logística também fazer isso de forma segregada, ou seja, para alguns produtos. Então a gente tem a expectativa de que exista uma discussão aí ainda em relação a isso e que talvez, né, quem sabe, vamos esperar o bom senso aí por parte da Anvisa, que exista também a opção de um plano de implementação também pelos distribuidores. Tá? E se você tem alguma dúvida, manda aí uma mensagem, né, seja no nosso e-mail ou em qualquer uma das minhas redes sociais, que vai ser um prazer poder responder isso para vocês. Tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima, hein? Tchau, tchau.